tem bastante conhecimento e vai trazer muito conteúdo aqui pra gente. A Júnia já tá por aqui, então já vou convidar a Júnia para entrar aqui com a gente. Olá, Tudo bem? tudo jóia? Boa Boa tarde. tarde. Estamos aí firme e forte para trocar bastante conhecimento com essa turma de hoje, Com né? certeza. Pessoal, para quem não nos conhece, nós somos da Adu Consultoria. Esperei a Júnia entrar para poder falar um pouquinho aqui da Adu para vocês, mas nós somos a Adu Consultoria. Somos uma empresa mineira que atua aí na área de gestão de pessoas, trazendo soluções integradas aí para o RH das organizações. À frente aí da Adu estamos eu e a Júnia. E aí hoje o nosso bate-papo é com ela, nossa diretora executiva muito querida por todos nós, uma profissional especialista aí na área. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, Júnior, para quem não te conhece. Tá. Bom, eu sou a Júnia, sou mãe de Sofia, esposa do Roberto, sócia da Luara, e a gente está aí há muito tempo na estrada. Já passei por várias empresas, como Scania, Toshiba, Seven Boys e Vilma Alimentos, sempre adquirindo assim os melhores conhecimentos para poder passar para vocês. Eu sou mestre em administração, tenho algumas pós-graduações, dou aula de Business Part de RH, dou aula em faculdades e estou aí para poder divulgar o máximo que puder de conhecimento para vocês hoje. Que ótimo. Sejam muito bem-vindos. Quem entrou aí depois, a gente já recebeu a Júnia. Lembrando, hoje nós vamos bater um papo aí sobre o Business Partner em RH, tá? Muitas pessoas ainda têm dúvida, né, Júnior, sobre o que é o Business Partner em RH, apesar do termo não ser novo, mas muitas pessoas ainda não entendem. Você podia esclarecer um pouquinho para o pessoal, Júnior, quem é o Business Partner, qual é o papel desse profissional? É bom a gente fazer um alinhamento, né? Até porque eu vejo nos cursos que a gente ministra a dúvida que as pessoas têm sobre a real atuação do business partner, né? Então, eu acho que é bem legal se a gente começar falando mesmo o que não é um business partner, né? Um business partner, ele não é um gerente. Por quê? Porque ele não tem a função gerencial. Gerente é uma coisa, business partner é outra. Ele não administra o RH. E ele não tem aquele escopo burocrático, tradicional, ele não tem, né? Então, agora já dá para a gente falar o que é um business partner RH. Por quê? Porque tem muito profissional aí atuando como um gerente, que cuida de vários processos da RH. Business partner não é isso. O Sim, business partner ele é um consultor executivo na organização. Ele é aquele especialista em gente e em gestão. Por que gestão? Porque gente só não é possível. Então, é gente e gestão para ele ser um parceiro estratégico do negócio, sim, né? Então, ele é um facilitador envolvendo pessoas, né? Porque as pessoas é que são a base do negócio. Então, ele é um facilitador que envolve as pessoas, né? E aí ele envolve o negócio e também os processos, né? E ele é estratégico, né? Ele é focado no negócio. Ele tem a visão de pessoas, porque ele tem que ser um conhecedor de pessoas, mas a visão dele, ele tem que ter um foco no desenvolvimento do negócio. E ele atua como mediador aí entre a alta gestão, né, e as demais áreas da empresa. Então, um business partner RH é aquele que analisa a situação, identifica o que é necessário fazer em matéria de gente e gestão, né? E aí ele propõe as melhores soluções e cuida para que elas aconteçam.
E ele não é um executor simplesmente como a gente tem visto muito por aí, Sim, né? sim. Você estava falando, e eu estava pensando aí nos cursos que a gente dá e até nos encontros que a gente tem de RH, como que tá mal visto, assim. Mal visto não no sentido de ruim, mas assim, o pessoal não entende, a Yasmin até falou ali que ela também não entendia, né, de forma muito clara o que é um BP, e a gente tem visto que o pessoal está numa atuação bem executiva, bem operacional da coisa, né, Júnior? Assim. É, Os relatos, os desabafos, né, nos encontros que a gente vai, estão vindo muito nesse sentido, né? isso mesmo. E assim, a gente vê muito no mercado. A gente debateu muito isso no nosso último encontro aí, a gente falando sobre o Business Partner aí, a A brasileira, né? brasileira. Eles Isso. falam do Business Partner, eles colocam o Business Partner, mas eles solicitam outra coisa que não é a atuação de Business Partner. A gente tem visto gerente Business Partner, coordenador Business Partner De educação de cultura, corporativa. de educação corporativa. É, Gente, tira então o Business Partner e fica aí com o gerente, com a parte, né? Então, assim, tem uma confusão muito grande nesse sentido. O que sim, eu vejo é que as pessoas elas começam a falar de business partner como se fosse um modismo, né? sim, E aí, como não procuram aprofundamento, não tem uma consistência, né, forte, aí vai caindo no descaso, né? Isso aconteceu com o coaching, que veio muito como chegou sim, muito para algumas pessoas como uma moda, né? O coaching é uma coisa seríssima. E o que aconteceu com o coaching no Brasil? Ele virou uma piada. A metodologia do coaching é uma coisa maravilhosa. E muita gente acha que o coaching é uma brincadeira, sim, né? sim, Então, eu vejo isso no Business Partner, porque o Business Partner, ele não é simplesmente um RH com alguma estratégia. Não. Ele tem uma metodologia, né? sim. Esse achismo ele prejudica muito, né, Júnia? Assim, inclusive, pessoal, a Júnia, ela é a primeira pessoa no Brasil que fez um mestrado em Business Partner em RH em 2005. E olha para você ver, nós estamos em 2025 e esse achismo, ele ainda permeia isso muito, né? Como é que você vê isso, Júnia, assim? O porquê desse achismo, por que isso não evoluiu dentro desses 20 anos em que você trouxe isso aqui para o Brasil? Como em todas as metodologias que existem, né? Existe muito achismo mesmo. As pessoas elas se empoderam de alguma coisa e acham que sabem. Lê algumas frases, lê algum artigo aqui e ali, começa a escutar comentários e tal. E aquilo vira uma cultura que ela pode não ser aquilo mesmo, né? Então, como é que eu vejo as pessoas vão lá, tem aquele RH mais voltado para o padrão, aquele padrão DP melhorado, Departamento Pessoal melhorado. Sim, que é muito usual, né? Muito comum. Demais. E É, aí, o RH estratégico, eles começam a colocar algumas pinceladas estratégicas e o que acontece? Eles acham que estão fazendo business partner. Gente, o RH estratégico, existe as fases, né, históricas do RH. O RH estratégico, ele acabou em 1990. De 90 para cá, nós já estamos na era do avanço competitivo, do avanço estratégico para foco em negócio. Então, nós sim, estamos na era da vantagem competitiva. E tem muita gente tratando isso como se isso fosse o business partner. O business partner, se a gente for analisar mesmo, tem uma metodologia, sim, tem toda uma estratégia por trás disso,
E as pessoas não sabem nem como que isso começou. Por isso que fica esse achismo. As pessoas não estudam, não aprofundam, não fazem Sim. cursos bem feitos, vai lá, faz um cursinho aqui, assiste uma palestra e acha que está sabendo. E Que não é está isso. fazendo BP, né? Eu vou até querer saber como que o método surgiu para você falar para a gente, mas antes eu queria só que você comentasse aqui, ó, a Thaís, ela está falando que ela ficou pensando dentro da sua fala, qual que é a diferença ali do RH estratégico para o business partner em RH? O RH estratégico é aquele que tem estratégias na sua atividade. Ele tem KPIs, ele analisa os resultados, ele tem foco em pessoas, ele executa tudo para que aquilo aconteça. O Business Partner em RH, ele analisa a situação como um todo, como um conhecedor dos processos generalista, né? Que ele possa conhecer tudo. E aí sim, ele tem a capacidade de indicar quais as soluções vão ser as melhores para cada tipo de situação. Identificou, fez ali uma análise, fez uma proposta, apresentou, aprovou. Aí, o que que acontece? Quem executa é o RH. Porque o business partner, ele não é operacional. Ele é estratégico. Então, ele detém o conhecimento, ele vai identificar todas as necessidades, colocar lá todo o conhecimento dele para a solução e o RH só vai executar, né? Aí ele Ele é um executivo, né, Júlia? Acho que é uma boa definição também é que o business partner ele é um cargo é. executivo. E você já viu executivo ficar fazendo processos, processinhos, etc? Não faz. Então, hoje, a gente tem que tomar muito cuidado para o business partner não cair em desuso. Fala, Sim, business partner é o quê? É a turma ali do RH que faz aqueles negócios ali? é. Então, quando a gente fala de um RH que realmente é um executivo, né? Que é um estratégico do negócio, e não uma pessoa que fez um cursinho e saiu fazendo, né? Essa pessoa, ela tem que entender de algumas técnicas que são executivas. Ele Sim. sabe sobre um balança de scorecard? Ele sabe a diferença entre um KPI e um OKR para saber como que ele vai medir? Ele Uhum. como que são as estratégias diferentes para se avaliar um clima organizacional, uma avaliação de desempenho, um recrutamento e seleção bem feito por competência ou não, né? Mas essa é uma condição que muitas pessoas confundem com Sim, a estrutura do RH estratégico. RH estratégico é uma coisa, business partner é é muito outra. além. É, A Yasmin está até comentando aqui sobre o achismo, que ele descredibiliza os profissionais. Foi o que você falou, né, Júnior? Ele vai acabar o business partner sendo um cargo assim, que as pessoas. Não é nada, é mais um carguinho ali do RH e só. É. inventar alguma Isso, coisa, né? Para isso, valorizar é um nome bonito, o nome né? bonito. Um nome E bonito. não é. Olha, se a gente for falar mesmo como que tudo surgiu, né? Tem uma metodologia envolvida aí, né? Muitas Sim, pois pessoas, é. a gente pergunta assim: você é business partner? Sou. Então você segue à risca o Dave Urich, né? A metodologia criada pelo Dave Urich. A pessoa fica te olhando, parece que você é um fantasma, né? Quem é Dave Urich? Bom, então, se a gente for contar uma história, né, como se fosse um storytelling, em 1987, o Dave Urich, ele é um americano, né, e ele criou essa metodologia Business Partner, né? E em 1988, ele lançou um livro a esse respeito. Então, de 1988 para cá,
Isso foi um boom nos Estados Unidos como uma nova forma de se trabalhar o RH. Então, o que a gente vê dali para cá? O Dave Urich começou, explicou muito claramente o que era metodologia, tem muitos critérios a seguir, né? Só que é o achismo que muita gente está aí. O pessoal dá um cursinho ali falando de business partner, gente, é nada mais, nada menos que um RH já mais estruturado um pouquinho. Então, o que acontece? Quando esse material chegou aqui no Brasil, porque até ser traduzido e tudo mais, né? Uhum. Ele chegou aqui quase em 90, mais ou menos, né? E aí quem pesquisou antes e tudo já correu na frente, né? Mas Sim. não buscou esse conhecimento, teve que buscar, né? Então, quando eu fiz o mestrado, muitas pessoas que estavam comigo na turma do mestrado, elas tinham pensamentos muito corrompidos em relação a isso. E É mesmo. aí foi estudando, analisando, avaliando e colocando em prática as ações, elas ficaram assim sensacionais. Eu lembro na época, eu trabalhava na Scania, né? Eu coloquei essas questões lá, eu fiz um estudo até que é a tese do meu mestrado, né? Usando a Scania. E assim, foi fantástico, porque tudo o que a gente fez deu resultado realmente. Então, quando a gente faz a coisa de acordo com a metodologia, né? Você não fica desviando, não tem achismo, não tem pensamentos equivocados, né? Então, essa metodologia criada pelo Dave Urich foi a virada de chave para o RH ser o RH de hoje. Mas não vamos nos ater ao RH brasileira, e sim Sim. aquele o RH respeitado, aquele RH com estratégias, com técnicas de gestão, que é o que acontece nos Estados Unidos e agora já em grande parte do mundo, né? Sim. Ele foi realmente o precursor. Então, o livro Campeão, né, de Recursos Humanos, ele vem trazendo ali toda essa metodologia. E quando a gente compra o livro, né, o livro já se atualizou muito. Quando eu defendi o meu mestrado, eram 3 as competências, né, os requisitos para se ser um business partner em RH. Evoluiu para 4, depois evoluiu para 5, e depois, com esse boom da gestão no mundo, hoje são 13, né? Tá só Então, aumentando. só aumentando. Então, assim, é exigido do profissional de RH que ele seja realmente um profissional diferenciado. Sim. E muita gente ainda não pegou isso aí para poder mudar a sua forma de atuação. Então, gente, não acredite no business partner coordenador, gerente business partner, e Não isso não existe. é empresas pequenas, não, gente. No É. meu último curso, eu mostrei para o pessoal empresas de nome multinacionais com esses cargos: gerente, É. business partner. Gente, gerente é uma atuação, business partner é outra, É. né? Então, a gente não quer ser o exato do exato, não é isso. Tudo tem flexibilidade? Tem sim. O que não pode é a gente pegar uma metodologia e não aplicar e falar que está fazendo aquilo, Sim. né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque os profissionais de RH, eles têm que manter o seu nível de conhecimento, de evolução, igual qualquer outra profissão. Sim. Porque muda dia a dia.
né? Sim. Não, a gente viu na última palestra que você deu, teve uma moça, né, do RH, ela até comentou, né, que ela foi contratada como analista, você lembra disso? E aí, quando ela viu na carteira dela, tava Business Partner RH. Aí ela disse que ligou, né, para o pessoal lá, mas por que esse cargo? O que é isso? Então, assim, aí eles, porque vai ser esse cargo que vai estar na sua carteira. Quer dizer, ela não era ela falou que era uma analista de RH, de recrutamento, teve a carteira assinada como Business Partner, então a empresa, né, assim, não esse desconhecimento não parte só dos profissionais, né, Júnior? Apesar de a gente ver que entre os profissionais de RH também há esse desconhecimento. E até se a gente for ampliar um pouquinho, a gente for chegar lá no Ministério do Trabalho, quando a gente está fazendo, né, na do consultoria, que a gente está fazendo os programas nossos de cargos, carreiras e salários, que a gente presta esses serviços, existe o CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, que é do Ministério do Trabalho, né? Que ele é uma numeração dada a cada tipo de cargo com uma mini descrição. Sim. E nos meus inícios de trabalhos, né, estudando Business Partner, eu mandei um comunicado para o CBO, que lá, inclusive, na primeira página, tem um e-mail que você pode comunicar, muitas pessoas não sabem disso, mas existe, perguntando qual seria o CBO dedicado a esse cargo. Porque uma coisa que a gente toma muito cuidado nos nossos cargos e salários é colocar o CBO correto para não ter problema de reclamatória trabalhista, né? Sim. E aí, o Ministério do Trabalho falou para mim, ainda não possuímos CBO para este cargo. É um cargo que veio de fora, está integrando no Brasil, mas a gente ainda não tem. E aí eu fiz umas pesquisas e trocando essas conversas com eles, mandei 3 CBOs para eles do que eu vi lá dentro, que talvez, né, eu possa pudesse usar encaixar um pouco. ou esse. E eles mandaram a resposta formal falando que, por enquanto, nós poderíamos usar os 3 CBOs, independente, que a gente estaria dentro dos critérios. Que isso ainda ia ser desenvolvido e tudo mais. Hoje, né, 20 anos depois, você vai lá dentro do CBO, ainda não. Se você der para buscar lá cargo Business Partner em RH, ainda não tem. não tem essa classificação. Então, às vezes, quer que os nossos profissionais de RH sejam estudiosos, né? Peguem ali uma firmeza naquilo com que eles trabalham, mas às vezes há um desinteresse até um pouquinho maior, né? Sim. Por isso que a gente faz todo o esforço para sempre trazer uma coisa com certeza para as pessoas, para elas entenderem do que a gente está falando, né? Com certeza. Outra curiosidade, Luara, é que lá, quando a empresa é multinacional, por exemplo, chega uma visita de fora e tudo mais, aí você vai se apresentar, aí você vai falar que você é um business partner, né? Um BP, como a maioria das pessoas estão falando e tudo mais. Aí a pessoa vai olhar para você e vai ficar assim com aquela cara de espanto, e aí ele vai te perguntar, business partner em quê? Por quê? Business partner, traduzindo, é o parceiro do negócio. Então, que existe business partner financeiro, business partner em consultoria, business partner uma diversidade, inclusive business partner. Né? Então, quando a gente for se posicionar, né, as pessoas que estão nos escutando, então, se for tratar como uma empresa que tem pessoas de fora, né, que tem conhecimento da língua inglesa, saiba que falar só business partner não está dando recado sobre o que você faz. Sim, né? Fica solto ainda. Solto. Tem que falar que é business partner em RH. Então, conhecimento
é muito importante, né? Para a gente Com não ter certeza, bobagem. com certeza. Ficou uma pergunta aqui da Luciane, perguntando o que seria estratégico. Estratégico é você olhar, primeiro, o que a empresa tem como objetivo. Vamos reduzir e pensar só nesse ano de 2024. O que essa empresa está... Olha, nós somos a Du e nós somos uma empresa que não somos uma multinacional, nem muito menos uma mega empresa. E nós fazemos o nosso planejamento estratégico e o nosso desdobramento. Então, o que é? Nós pegamos a nossa meta grande para 2025, estudamos isso lá em final de 2024, pegamos todo esse objetivo que a gente tem, essa meta, esse desejo, e aí o que nós fizemos? Nós fomos desmembrando isso até chegar nas ações do RH. Isso sim é estratégico. As diretrizes vêm de cima para baixo. Os resultados, eles vêm de baixo para cima. Por isso é que tem uma metodologia para que isso realmente aconteça, né? Para a Com gente certeza. pegar corretamente, pegar aqueles dados e sair desmembrando, até que eles virem uma estratégia do RH. Aí sim é um RH estratégico. Isso. A Thaís comentou aqui também que é interessante pensar que as empresas já não conhecem muito a função do RH e suas atividades. Realmente, a gente sabe. E aí ela fala, e se nós profissionais da área, né, não soubermos ali o cargo, acabamos em cargos que nem existe, como na história que a gente contou. Então, se a gente também não conhecer, porque a gente tem visto esse desconhecimento, assim, por parte dos profissionais da RH. E alguns até assim, isso já estava um pouco banalizado, e meio que também, né, fica assim. Eu queria, Júnior, nosso horário já está assim quase ali, né? Um pouco já quase, é tão pouquinho, meia hora voa, né? Um pouquinho. Mas queria que você deixasse uma mensagem final aí para quem deseja ser, né, um verdadeiro business partner em RH. Qual o seu conselho? Que mensagem que você deixa? Qual caminho essa pessoa pode e deve percorrer? Ok. Bom, gente, o Business Partner RH, ele é a grande virada de chave, né? Principalmente nesse século XXI aqui no nosso país, né? Aperfeiçoe, estude, entenda, mas não saia lendo qualquer coisa e acreditando que aquilo é real, né? Até nesse ponto, Luara, vou falar aqui sobre o nosso próximo curso, né? Nós E tá vamos dar chegando. dia 15 agora, sábado, nós vamos dar um curso de Business Partner em RH. Ele vai ser de 8 da manhã às 18 horas. Vai ser lá no auditório do CAA, lá na Floresta, com material fantástico. Tem uma apostila assim imensa, um caderno de exercícios para colocar em prática as coisas do RH, né? Então, o que eu diria para essas pessoas é aprofunde, porque você vai falar coisas na frente de alguém que pode estar mais preparado que você e você cair naquela bobagem do pessoal ficar te criticando pelas costas, né? E a Se gente você... perde credibilidade e posição estratégica com isso, né, Júnior? Porque se eu estou numa reunião em que me é dada a oportunidade de estar ali, ou que eu possa contribuir de uma forma estratégica, e eu não tenho as ferramentas para isso, eu não tenho uma segunda chance. No mundo corporativo, dificilmente você vai ter essa segunda chance de ter essa voz. Isso mesmo. Então, é muito importante que as pessoas que querem realmente fazer uma carreira, né? Porque é um cargo executivo, pode não estar Sim, sendo valorizado como executivo, mas é aí que a gente se vende como RH. Eu me sim. vendo, no sentido, né? Eu me vendo como um profissional realmente estratégico, que faço a diferença, que vou lá e mostro para que eu vim.
E aí, gente, como as empresas, a maioria não faz isso, um profissional de RH que chega com esse conhecimento e começa a colocar isso aí em ação, ele se destaca. Os gestores maiores da alta administração, eles ficam encantados com os profissionais que têm isso. Por quê? Ainda existe muito aquela bobagem de falar que RH abraça a árvore, não sei o quê. Nada disso. Hoje, nós somos profissionais executivos, nós somos profissionais estratégicos. Então, busque se capacitar. E se quiser vir com a gente aí para o nosso curso de sábado, nós vamos dar um descontão para quem está nessa live aqui. Então, tem o nosso código, né? Que a gente vou soltar aqui para vocês, porque aí nós vamos possibilitar mais gente de conhecer para que o RH a metodologia. Sim. Então, assim, nós fizemos uma condição muito bacana, ainda tem um descontaço para quem entrar com o código que nós vamos falar aqui. A gente, né? a gente pode falar e depois a gente pode deixar no comentário também. Vamos deixar aí no comentário. Luar, me ajuda aí, que agora eu estou um pouco confusa sobre o código que nós criamos. Eu estou me esquecendo o nome, eu deveria ter anotado aqui, porque a gente foi lá e criou um nome, né? E esse curso, ele está dentro do Simpla. Então, o Simpla de vídeo, o Simpla faz de todo jeito, né? E a gente tem a condição de ensinar para vocês, gente, é uma virada de chave mesmo. Vocês vão lá, vocês ficam encantados de ver como que é outra realidade muito diferente do que muita gente está falando aí. Né? Tem o nosso exclusivo Duo, não é? Acho que um deles exclusivo Duo. Tudo maiúsculo. E aí vocês podem colocar tudo junto, em letra maiúscula. Isso, exclusivo Duo. E aí vocês vão encantar lá com o percentual de desconto que a gente está liberando para vocês. Vai ser um dia de muito aprendizado, de muita troca, né? Vai ser um dia inteiro ali. Então, é uma metodologia que a Júnia usa muito dinâmica. Então, com participação, o pessoal podendo ali trazer as dúvidas, o que está passando aí dentro dos seus RHs, né, Júnia? Isso. E para a gente fomentar esse conhecimento e crescer junto. Porque a gente tem que mostrar para que o RH veio, né? Para fazer folha, né? Para fazer ponto, né? Isso, gente, é administração de pessoal. Outra coisa é o Business Partner RH. Então, vem aí com a gente, nós vamos ter o maior prazer em poder estar inserindo vocês nesse novo universo. Né, Luara? Com certeza. Porque ainda que a pessoa não atue ali com o cargo especificamente a princípio, mas ela tendo o conhecimento e a formação, isso já muda a forma como ela atua, né? Isso já muda toda a atuação dele. E ela vai ficar melhor do que todo mundo do RH e rapidinho ela pode pleitear isso. Né? Pois ela vai estar forte, né? Ela vai estar com consistência, com estratégia, né? Então, gente, deixem levar só por achismos, por pequenas palestras. Essa nossa que nós demos aqui, apesar de a gente ter entregue muita coisa, mas é muito raso se a gente for falar em relação ao que a gente entrega. Então, você sai de lá com um sistema pronto, né, para inserção. Então, espero ver você lá, hein? Vai ser um prazer. Vai ser ótimo. Com a gente, né? Júnia, muito obrigada por esse tempinho de bate-papo. A gente tem que marcar outros, tem tanta coisa para a gente poder falar, né? Mas obrigada aí pelos esclarecimentos, foi ótimo. A gente realmente, às vezes, não sabe que tem uma metodologia, como que surgiu. Fica muito assim, né? Isso contribui para o achismo, como a gente viu aqui nos comentários, o pessoal concordou. E muito obrigada, e nós vamos marcar mais. Tá bom, estamos aí, né? Então tá bom, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado, ter ficado com a gente.
E acompanhe a gente nas redes sociais. A gente tem um grupo exclusivo da ADU, com muito conteúdo, coisas promocionais, eventos de RH. A gente vai divulgando tudo lá. Quem não tiver, chama a gente no direct, ou eu, ou Júnior, qualquer uma das meninas da nossa equipe, que a gente manda o link para vocês estarem juntinhos com a gente lá. Isso. Gente, obrigada e bom BPRH para vocês. Aí. Tchau.